também vice-versa, em alguns casos. Por exemplo, no Irã, o protesto do Movimento Verde, de 2009, que foi um dos primeiras movimentações mundiais em que você juntou milhões de pessoas, milhares de pessoas nas ruas, deixou a mídia comercial completamente perdida para fazer a cobertura, inclusive a BBC e CNN foram expulsos do Irã naquela época, em 2009, durante as eleições. Para quem não está lembrado, foi o caso de fraude eleitoral durante a eleição da Ahmadinejad contra a oposição, né, que foi considerado fraudada pelo mundo inteiro, e o Irã começou a reprimir aqueles que resolviam protestar contra o resultado eleitoral. E a população não aceitou esse resultado e passou meses indo às ruas e usando fortemente redes sociais, especialmente Facebook, mas também algumas outras ferramentas são usadas mais localmente, além do YouTube, para conseguir passar informação e também fazer toda a organização interna deles das manifestações. Em 2011 e em 2012, você também tem a Primavera Árabe, né, um movimento que teve uma utilização muito forte de rede social. E o interessante é que as redes sociais, não só a rede social, mas o acesso à internet é muito pequeno em boa parte dos países árabes, mas a importância foi muito grande. E, de certa forma, o mundo inteiro só ficou sabendo do que aconteceu na Tunísia, basicamente por causa das redes sociais, porque a mídia não se interessava. A mídia só começou a notar que alguma coisa acontecia quando o Ben Ali caiu. Mas o processo inteiro foi tweetado, estava no Facebook, redes sociais. Existe um blog, um site internacional, Global Voice Online, do qual faço parte, que a gente tem algumas organizações sírias, algumas organizações libanesas, egípcias e tunisianas, fazendo parte da cobertura toda do que acontecia, inclusive fazendo parte nas ruas. O protesto dos indignados na Espanha, e também o paralelo com o Occupy Nova York e o Occupy que se espalhou pelo mundo, que foram protestos que iniciaram online e acabaram levando milhões de pessoas às ruas. E no caso, por exemplo, da Primavera dos Indignados continua ainda ativa. Inclusive agora para o final do mês espera que tenha outros protestos massivos nas ruas da Espanha, Catalunha, País Basco, etc. Inclusive ontem, 11 de setembro, teve uma manifestação imensa, 11 de setembro, que é a Diada Catalã, que acontece um protesto todos os anos, mas ontem juntou mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. A população da Catalunha é de 7 milhões, mais ou menos, que normalmente se mobiliza, né? 2 milhões de pessoas nas ruas de Barcelona, e um protesto que foi organizado inicialmente por redes sociais. Agora, trazendo para a América Latina, são muito poucos os exemplos que a gente tem de mobilizações que consigam ter um tamanho considerável e consigam transbordar aquela barreira dos catequizados. Ou seja, daquelas pessoas que já fazem parte do movimento social, de mídia alternativa, artistas independentes. Então, no Brasil ainda não existe essa coisa da rede conseguir levar protestos de rua e dos protestos de rua terem tanta penetração online quanto a gente tem exemplos fora do Brasil, Europa, Ásia e mesmo Estados Unidos. No Brasil a gente pode citar, por exemplo, o protesto da gente diferenciada, tanto o primeiro contra a população conservadora de Genópolis, pela construção do metrô na região, e o segundo na Cracolândia. Juntaram 3, 5 mil pessoas, ainda que a maioria de pessoas que já faziam parte de movimento social, já faziam parte de grupos autônomos, de grupos militantes, apesar de ter tido uma penetração maior na rede, mas na rua não se viu o mesmo ativismo, e várias outras vezes tentaram fazer movimentos semelhantes e não conseguiu sair do papel, ou no caso não conseguiu sair do Facebook. Você tem a questão do Mega Não. Eu e o Sérgio a gente faz parte, né, do movimento. A petição chegou a 150 mil assinaturas, mais ou menos 150, 160 mil assinaturas, mas os protestos de rua eram muito pequenos. Voto. Não reflete realmente em nada que vá alterar a vida cotidiana dos políticos. Existe o que nos Estados Unidos se chama de slacktivism, ativismo de sofá, que é uma coisa extremamente comum no Brasil, infelizmente. E eu obviamente não vou conseguir exaurir esse assunto, mas você tem N motivos para esse ativismo de sofá não se manifestar de outras formas. Fica apenas nisso, um ativismo de sofá. Desde uma apatia política que é normal no brasileiro, a imposição da mídia, que impõe realmente essa apatia política, de política é tudo igual, não tem para que sair de casa, você pode só consumir que resolve. Você tem a questão tem uma discussão inclusive aqui na USP com Marina Chauí, do Safatli, de udulismo, seu pai, do neoconservadorismo, que trouxe um conservadorismo muito grande, uma classe média que subiu, cresceu, conseguiu ter mais acesso à internet, mas o acesso à internet não reflete em uma busca por melhoria efetiva da condição. Basicamente, o acesso à internet eu posso comprar nas lojas americanas, é muito mais do que eu estou na internet, eu posso usar, mesmo que seja usar o Facebook para tentar fazer alguma coisa diferente, mas nem isso. E também uma divisão histórica da esquerda brasileira,
isso tentando concentrar mais na questão da esquerda, e a divisão que vem ficando cada vez pior. A gente vê, por exemplo, nas eleições do Freixo, no Rio de Janeiro, em que você tem um pedaço do PT que apoia entusiasmadamente o Paes, ao ponto de dizer que o Freixo é miliciano. De fato, o Freixo ele vai livremente para a Zona Oeste, o Paes não pode ir, porque o Freixo é miliciano e não deixa o Paes fazer campanha. Eu cheguei a ouvir isso, a lei, no caso, isso. Então, existe essa divisão terrível da esquerda, uma coisa muito partidarizada, que, por exemplo, no movimento dos indignados, minha área de estudo, tanto na graduação quanto no mestrado, e futuramente no doutorado, é sobre o movimento nacionalista online basco. Então, eu vejo que lá você consegue juntar desde a direita à esquerda nacionalista em prol de uma causa. Na Catalunha, você tinha desde uma liderança do partido de direita, que está no poder, que é nacionalista, a comunistas e anarquistas nacionalistas. Então você consegue levar essa offline, e mesmo em alguns casos online, essa união entre grupos que vão desde a esquerda e da direita por uma causa. No Brasil a gente não consegue nem unir a esquerda. Né? Nem a esquerda. E de certa forma nem a direita consegue se unir. A direita no máximo faz os protestos online e leva 50 pessoas para dizer que o Sarney é bobo, chato e feio. De fato ele é, mas o protesto é uma coisa muito ridícula. Então, obviamente eu não consigo propor de sindicatos dizendo que tem que dar porrada em professor vagabundo que não quer trabalhar. Então é muito complicado hoje no Brasil você conseguir levar esse movimento social, esse movimento que se organiza online ou que se organiza offline, a se unir, porque são movimentos completamente diferentes. São muito mais partidarizados. Na América Latina funciona da mesma forma. Muitos podem dizer, na Bolívia a penetração da internet é muito pequena, na Venezuela a penetração da internet é pequena. No Egito também é pequeno. Na Tunísia é ínfimo. Na Síria é ínfimo. Em compensação, fez efeito. Existe essa penetração, essa tentativa de, por uma causa, você conseguir coordenar através de redes sociais e conseguir sair para o offline. Aqui é muito difícil. E, claro, também existem aqueles movimentos, não sei quem soube do movimento do CONE, o CONE 2012, um movimento online que foi muito forte nos Estados Unidos e foi na Europa, que era uma forma de uma organização dos Estados Unidos, uma ONG dos Estados Unidos, de levar o nome CONE, que é um líder do Exército de Libertação do Senhor na África, e eles queriam fazer que esse cara fizesse, conseguir fazer com que esse cara fizesse, que fosse famoso, para que os Estados Unidos e o mundo soubessem quem ele era e conseguisse derrotá-lo. Ele tem exército de crianças, um exército fundamentalista evangélico,